E aí galera, tudo bem com vocês? Os últimos dias têm sido aí fracos de notícia, né? E ficou todo mundo meio baixo astral depois dessa derrota contra a Ponte Preta, que reduziu nossa chance de acesso a algo meramente matemático, né? Porque a chance realista mesmo é praticamente zero. Mas amanhã tem jogo de novo, o Cruzeiro recebe o Cuiabá lá no Independência, e é um jogo muito importante que a gente precisa demais da vitória. E eu nem tô falando pela questão de confronto direto, pensando em acesso, mas porque o risco de rebaixamento, esse fantasma tá de volta e o Cruzeiro agora tá apenas 5 pontos do Z4. Isso porque Náutico e Figueirense venceram na rodada, e como a gente tá com 40 pontos, o primeiro time na zona de rebaixamento tá com 35. Se a gente não ganhar do Cuiabá, verá esse pesadelo de rebaixamento voltando para a Toca da Raposa. Hoje o Cruzeiro tá em 11º lugar, mas vai perder uma posição nessa segunda-feira, porque Brasil de Pelotas e Confiança se enfrentam no fechamento da rodada e um deles obrigatoriamente vai nos passar. E essas últimas 3 rodadas sem vitória fizeram muito mais do que tirar a nossa esperança de acesso, né? Elas colocaram o Cruzeiro de novo nessa rota da parte de baixo, o pessoal da zona de rebaixamento tá ganhando jogos, o Cruzeiro tá patinando e a gente precisa voltar a vencer de qualquer jeito nessa partida, seja por bem, por mal, com erro de arbitragem, com gol de mão, com gol impedido, não importa. O Cruzeiro tem que ganhar esse jogo, até para fechar de uma forma minimamente decente esse 2020, né? Já que vai ser o nosso último jogo ainda com 99 anos de vida. Na hora que o Cruzeiro precisava dar uma demonstração de força, não conseguiu fazer isso, e é daí que vem esse medo, né? Porque se outro ano na Série B é ruim, imagina ter que conviver com uma Série C. É muito pior. Então a gente precisa acordar para a vida logo. Espero que a essa altura do campeonato ninguém esteja achando que tradição, peso de camisa ou jogador de renome resolve alguma coisa e impede alguém de ser rebaixado, né? Acho que as lições já foram aprendidas. Então o Cruzeiro tem que ir atrás dessa vitória de todo jeito contra o Cuiabá para poder dar uma respirada, né? E já que são 2 vitórias aí pra gente fazer ali 46 pontos e poder pelo menos ficar tranquilo na reta final da Série B, então vamos atrás disso. E aí, se a gente ganhar do Cuiabá, vamos ver o que a rodada nos oferece, como que fica a distância para Z4, para G4, enfim. Mas vamos com calma, um jogo de cada vez, é ganhar ou ganhar. O time fecha a preparação nessa tarde de segunda lá na Toca da Raposa, treina às 4 horas. Cruzeiro tem a volta de 2 jogadores, né? O goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis. Eles cumpriram suspensão contra a Ponte Preta, mas a gente não vai ter o zagueiro Kaká. Eu nem vi, mas ele tomou cartão amarelo contra a Ponte Preta, mesmo estando no banco de reservas. Foi o 3º cartão amarelo e por isso ele está suspenso. Kaká, que inclusive cumpriu a promessa feita antes do início da Série B de pintar o bigode de louro quando o canal do Cruzeiro no YouTube passasse de 400 mil inscritos. Sei que muita gente adora criar caso com isso. Ah, não é momento de brincadeira, o time tá uma porcaria. É verdade, mas o cara simplesmente cumpriu a promessa, né, que ele fez antes do início da Série B, e o Cruzeiro já tinha um tempinho aí que tinha batido os 400 mil, só que o time não tá ganhando, né? Eu acho que eles até ficaram esperando o Cruzeiro ganhar uma para fazer essa parada, mas o time começou a não ganhar de ninguém, então cumpriu a promessa, tá lá com o bigode louro, tem o vídeo no canal do Cruzeiro, inclusive, para quem quiser assistir. E falando em outro zagueiro, o Samuel Venâncio da Itatiaia falou sobre a situação do zagueiro Manuel. Ele que tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2021, vai discutir a permanência no clube ao término da Série B. É uma situação complicada porque o Manuel tá jogando muito bem, é um zagueiro importantíssimo para o Cruzeiro hoje, mas o salário dele é completamente fora da realidade. O Manuel ganha na casa de 500 mil reais por mês, que é algo que o Cruzeiro não tem a menor condição de continuar pagando, mesmo se a gente subir para a Série A, tá? Porque mesmo na Série A, pagar 500 mil reais para zagueiro é uma loucura, é uma insanidade, é uma coisa que o Cruzeiro não pode mais se dar o luxo de fazer para ninguém. Então, para o Manuel seguir no Cruzeiro na próxima temporada, ele teria que fazer um acordo com a diretoria e reduzir bastante os seus vencimentos, né? Eu acho até que o Manuel não arruma 500 mil reais em nenhum outro lugar, tá? Em nenhum outro clube, nem aqui do Brasil e nem um clube de fora. Se fizer a conversão, ele não vai conseguir esse dinheiro todo, porque o salário dele é realmente acima, é fora do mercado o que ele tá ganhando. A questão é, será que o Manuel vai estar disposto a reduzir de forma significativa seus vencimentos? Porque a gente sabe que o salário que o Cruzeiro paga hoje é menor, tem a questão da readequação, e tem uma grande diferença entre o cara readequar para ganhar 150 mil e pegar a diferença no futuro, e o cara que ganha 500 mil aceitar uma renovação para ganhar, sei lá, 300, 250, algo que talvez o Cruzeiro seria capaz e teria interesse em pagar. Então essa é uma situação complicada, a gente tem que aguardar mesmo o que vai acontecer
acontecer. É claro que o Manuel tecnicamente é bom zagueiro e poderia nos ajudar, mas por esse tipo de salário aí, irmão, eu realmente acho que o Cruzeiro não deve manter ninguém. E é aí que a gente volta pro Kaká, né, que teve um bom início de temporada, era titular, propostas inclusive de clubes do exterior, até de outros clubes brasileiros, e o Kaká nesse momento virou reserva, justamente por causa do Manuel e por causa do Ramon, que entrou no time jogando muito bem e casou bem essa dupla. Mas o Kaká não deixou de ser um zagueiraço por isso, então numa próxima temporada, se o Manuel aceitar uma renovação dentro da realidade do Cruzeiro, excelente, nós vamos ter ainda mais opções e talvez o Kaká possa até ser negociado e gerar um bom dinheiro para o Cruzeiro na temporada, até porque vários clubes já mostraram interesse nele. Aqui no Brasil teve Palmeiras, teve Atlético Paranaense, teve interesse de clube da Rússia, né? Então o Kaká, ele hoje é um jogador que está no mercado, ele é um cara que já tem muita gente de olho, já viram que ele é um bom zagueiro. Mas na próxima temporada, se o Manuel não ficar, a nossa dupla de zaga pode tranquilamente ser Kaká e Ramon, que eu acho uma ótima dupla inclusive, e a gente tem o Léo, que provavelmente não vai sair do Cruzeiro, até porque eu acho que ninguém quer e ele tem contrato vigente com o clube. Tem o Paulo, que é um zagueiro jovem, né, que também tá para receber suas primeiras oportunidades. Então acho que mesmo se o Manuel sair, o Cruzeiro seguirá bem servido nessa posição. Indo para a parte ofensiva, o jogo contra o Cuiabá pode ser o último do Regis pelo Cruzeiro. O contrato de empréstimo termina dia 31 de dezembro, mesma data que acaba o seu vínculo com o Bahia. Até o momento ele tem 28 jogos pelo Cruzeiro com 3 gols e 4 assistências. Existe até a possibilidade de renovação por uma temporada, mas eu acredito e torço para que o Cruzeiro não faça valer essa cláusula, não acione essa possibilidade, porque o Regis não conseguiu no Cruzeiro ser um jogador determinante como foi, por exemplo, no Sport e no Bahia. Não tem desculpa de adaptação, não tem desculpa de idade, o Regis já é um cara que está com 28 anos nas costas, então ele tinha sim a obrigação de conduzir o Cruzeiro de uma forma muito melhor e foi um jogador extremamente irregular e que acabou se apagando, né? Ele foi um jogador que teve ali um bom início, fez uns 2, 3 jogos bons e parou de jogar, não conseguia mais produzir nada. Então acho que realmente não tem muito o que fazer, é que o Regis siga aí sendo feliz em outro lugar, mas acho que mantê-lo para a próxima temporada seria um erro e espero que ele não continue. Até porque se a gente puxar um pouquinho no histórico aí na trajetória de carreira dele, né, ele tem passagem por São Paulo, por Palmeiras e por Corinthians. Então somando com o Cruzeiro aí é o 4º time grande, né, um time de maior expressão que ele tem oportunidade, não conseguiu vingar em nenhum e não dá pra gente imaginar que numa próxima temporada ele vai fazer muito melhor do que fez esse ano, tá? Então, Regis, obrigado aí pelos serviços prestados, que foram poucos, né? Ele deve ser relacionado, pode até ser aproveitado nesse jogo de amanhã, mas espero que seja o último. A título de informação, nesse final de semana o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista Sub-20. E quem era o capitão da equipe na conquista? Pedro Bicalho, volante recentemente dispensado do Cruzeiro por indisciplina. Todo mundo deve se lembrar do escarcéu que o Cruzeiro fez na época, da diretoria, a gente é correto, não aceita, bababá, bababá. Mas dos 6 jogadores que naquela oportunidade foram punidos, né, o único que foi de fato dispensado do Cruzeiro foi o Pedro Bicalho. Porque os outros jogadores que deixaram o clube foram o zagueiro lá, o Medina e o Choco, eles não eram jogadores do Cruzeiro, eles estavam emprestados, foram devolvidos aos seus clubes e os outros 3 nomes foram apenas afastados. O questionamento que eu faço é, será que se o Pedro Bicalho fosse uma liderança negativa para o grupo, ele teria se tornado capitão do Palmeiras em tão pouco tempo? Porque ele acabou de chegar no Palmeiras, já foi campeão e capitão do time. Será que ele realmente é um cara que sacaneia o grupo, que não tem o respeito de ninguém e principalmente que não joga bola? Porque a gente via ele jogando muito bem aqui no time do Cruzeiro. Chegou no Palmeiras, já virou titular, tá com moral. Será que realmente foi uma boa ideia mandar um jogador embora e queimar patrimônio? Queimar dinheiro, né? Na prática foi isso. Para fingir que você é uma instituição que tem uma gestão profissional, sendo que seus diretores são contratados porque são seus amiguinhos. E falando no presidente Sérgio, entre as entrevistas que ele deu recentemente, falou algumas coisas importantes. Que a dívida do Cruzeiro, que ultrapassou R$1 bilhão, foi reduzida com as negociações e hoje está na casa de 750 milhões. É um valor imenso, ninguém tem dúvida disso, mas é uma boa notícia que a gente conseguiu uma redução significativa. Olhando aí para o percentual de endividamento de outros clubes no Brasil, não está muito diferente disso.
tá? Então existe sim o mérito de conseguirem negociar a redução dos valores, excelente, só que agora tem que cumprir o acordo que foi combinado. É a única forma deles se manterem vigentes, né? Lembrando que se você atrasa um pagamento, se você não cumpre um acordo, volta para a dívida original, tá? Então o primeiro passo foi dado, é sim uma boa notícia, mas tem um longo caminho pela frente. Sérgio também adiantou que o Cruzeiro seguirá jogando no Independência em 2021, enquanto os jogos não tiverem presença de público. Quando a torcida voltar, eles vão fazer cálculos para ver se vale a pena jogar no Mineirão ou no Horto. E concordo que isso é um acerto, porque se jogar no Independência é muito mais barato que jogar no Mineirão, não tendo torcida, irmão, joga no Independência e dane-se. Cadeira vazia do Mineirão ou cadeira vazia do Independência não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando a torcida tiver de volta, aí eu sou totalmente a favor que o Cruzeiro jogue sempre no Mineirão, porque é a nossa casa e provavelmente sempre será, até porque o Cruzeiro tendo estádio próprio é algo que hoje não tem nada a ver com a realidade, né? No nosso contexto atual não tem nenhuma chance. E para fechar com tretas do conselho, aquele conselheiro chamado Luiz Carlos Rodrigues, que fez BO dizendo que foi retirado da sede pelos seguranças a mando do presidente do conselho, Najib Simões, está requerendo o afastamento do Najib por quebra de decoro. E a liminar para suspensão da Assembleia do dia 2 de janeiro não foi aceita pela Justiça. Então, nesse momento, está mantida a votação no sábado para a nova formação do Conselho Deliberativo do clube, com a chapa compostas pelos amigos do Sérgio e os amigos do Najib. A sujeira na política interna do Cruzeiro continua a mesma, e aí a gente tem que aguardar mesmo o decorrer da semana, porque sempre pode pintar uma outra liminar, uma outra coisa, mas o mais provável é que a eleição do dia 2 aconteça, e com relação a essa briga aí desse Luiz Carlos com esse Najib Simões aí, eu acho que isso deveria ser resolvido no braço, tá? Bota os dois num ringue, 5 minutos de porrada sem perder a amizade, quem ganhar tem a razão. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. Amanhã teremos aí o pré-jogo de Cruzeiro e Cuiabá então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!